Singing in the rain, just singing in the rain. Olá, amigos da história! Em 1952, o filme Cantando na Chuva, com Gene Kelly, estreava nas telonas e se tornaria um clássico do cinema. Naquele ano também fariam sucesso outros longas, como Luzes da Ribalta, com Charles Chaplin. Também foi ano de estreia de Viva Zapata, com Marlon Brando, galã da época, com a missão de tentar convencer no papel de um herói mexicano. You! Yes, my president. What is your name? Emiliano Zapata. Enquanto isso, Cantinflas, mexicano de verdade, estrelava a comédia Se Eu Fosse Deputado. E agora me pergunto, ¿y por qué estoy aquí? Y enseguida tengo mi respuestación, porque yo soy muy rápido en todo. Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte y porque ustedes me llamaron. Aqui no Brasil estavam em cartaz O Canto da Saudade, do diretor Humberto Mauro, Tico Tico no Fubá, um drama musical com Anselmo Duarte e Tônia Carreiro, Carnaval Atlântida, comédia musical com Grande Otelo e Oscarito, e os filmes Nadando em Dinheiro e Sai da Frente, que marcaram o início da carreira de Amácio Mazzaropi no cinema. Para com esse barulho! Porque não vejo esse barulho pro carro velho! Se quer sossego, vai morar no cemitério! Vai jogar na val! Obrigado! Por falar em filmes, em 1952, Marilyn Monroe estampava e recheava as páginas da revista Life do dia 7 de abril. A estrela brilhava, um novo ícone do cinema, da beleza e da moda. No Brasil, abril de 1952 também foi a data de lançamento do número 1 da Manchete, uma nova revista de fotojornalismo publicada semanalmente até o ano 2000. Nos anúncios dos jornais e revistas dominavam as marcas de cerveja e de refrigerante, os cremes dentais, até um mais sincero que dizia, a gente não promete milagre não, e um cosmético que amacia, perfuma e vitaliza como o mais eficiente e aconselhado embelezador das americanas. E nos quadrinhos, o Superman era um gibi de herói que já circulava por aqui. Abril de 52 foi ainda a data da estreia de um noticiário histórico, o Repórter Esso, na TV Tupi. Aqui estão as manchetes de todo mundo e as mais importantes notícias locais. O seu Repórter Esso lhe é oferecido pela Esso Brasileiro de Petróleo e pelo seu revendedor Esso. Em 3 de junho, começava a ser transmitido O Sítio do Pica-Pau Amarelo, baseado na obra de Monteiro Lobato. E no mesmo ano foi exibida a novela Helena, escrita por Manuel Carlos. No teatro, a peça Esperando Godot, do dramaturgo irlandês Samuel Beckett, foi publicada pela primeira vez em 1952. O texto é considerado um dos principais do chamado Teatro do Absurdo. Em agosto de 1952, era anunciada a artista mais cara a se apresentar em Pernambuco. Era Josephine Baker, cantora e dançarina norte-americana naturalizada francesa, que durante a Segunda Guerra Mundial foi espiã na resistência contra a ocupação nazista, tida como a primeira estrela negra a brilhar nas artes cênicas. 1952 foi mesmo um ano curioso. Em junho, o Rio de Janeiro ficou coberto de gelo, depois de uma tempestade de granizo que danificou desde casas até aviões.
Já Londres foi sufocada durante 4 dias em dezembro por um grande nevoeiro, conhecido como Great Smog, que matou 4.000 pessoas e mais de 150.000 foram hospitalizadas. Depois de alguns meses, o número total de mortes subiu para 12.000, o que fez o mundo rever a situação da poluição nas cidades e mudou as leis ambientais. Aqui no Brasil, em 4 de março, um acidente ferroviário em Anchieta, no Rio de Janeiro, foi causado pelo choque entre um trem de carga e um trem de passageiros que havia acabado de descarrilar sobre uma ponte, deixando 119 mortos e mais de 200 feridos. Depois do grande protesto da sociedade na época contra o mau estado de conservação das ferrovias, ocorreram novos investimentos do governo no setor. No mês seguinte, um Boeing 377 da Panam, que fazia a linha aérea entre a América do Sul e os Estados Unidos, caiu na selva amazônica, na divisa entre o Maranhão e o Pará, após uma falha mecânica, matando todos os 50 ocupantes da aeronave, e entre eles havia 13 brasileiros. Quem tinha pavor de avião era Francisco Alves, um dos cantores mais populares da época, estrela absoluta do rádio, campeão de vendas e considerado o rei da voz. O artista era impressionado com o fim trágico de outro cantor, Carlos Gardel, o mais famoso cantor de tangos de todos os tempos, que morreu carbonizado num acidente aéreo na Colômbia. Mas Francisco Alves teria quase o mesmo destino, só que num acidente automobilístico em que perdeu a vida aos 54 anos, em setembro de 1952. Ele voltava de São Paulo, onde fez um show, e ia para o Rio de Janeiro se apresentar num programa de rádio. O cantor preferiu fazer o percurso dirigindo, como sempre, ao lado de um amigo. E num trecho da rodovia Presidente Dutra, um caminhão que vinha na direção contrária se chocou contra o carro dele. O carona escapou em estado grave depois de ser jogado para fora do veículo, mas Francisco Alves morreu na hora, dentro do carro, que se incendiou em seguida. A morte do artista causou uma grande comoção no país. Tão grande quanto a causada pela morte de Eva Perón na Argentina. O drama pessoal da primeira-dama do país, apelidada de Evita, foi acompanhado de perto pela população. A ativista, atriz e esposa do presidente Juan Perón morreu aos 33 anos de idade de câncer de útero. Ela teve o corpo embalsamado e exposto à visitação pública, mas durante o golpe de Estado que derrubou Perón em 1955, o cadáver de Evita foi roubado e enterrado na Itália, só recuperado 16 anos depois e trasladado para a Espanha, onde o ex-presidente vivia exilado. Em 1974, o corpo de Evita Perón finalmente retornou para a Argentina. No dia 6 de fevereiro de 1952, Elizabeth Alexandra Mary se tornou a Rainha Elizabeth II aos 25 anos. Ela assumiu o trono britânico com a morte do pai, o rei George VI, mas a coroação mesmo só ocorreria mais de um ano depois, em junho de 1953. Em 4 de novembro, Dwight Eisenhower foi eleito presidente dos Estados Unidos e ficaria 2 mandatos seguidos no poder. No governo dele foi criada a NASA, a agência espacial, com muito investimento em tecnologia nessa área, e continuou a disputa com a União Soviética. Em 26 de fevereiro, Winston Churchill anunciou ao mundo que o Reino Unido possuía a bomba atômica. E em 1º de novembro, os Estados Unidos detonaram a primeira bomba de hidrogênio do mundo, num teste, a Ivy Mike, criando um pequeno sol de mais de 10 megatons, cerca de 1000 vezes mais potente do que a bomba lançada sobre Hiroshima, no Japão, 7 anos antes.
Em julho de 1952, o rei Farouk do Egito foi derrubado por um grupo de oficiais do exército, liderados por Gamal Abdel Nasser, que assumiria a presidência do país. Em março, o general Fulgêncio Batista, que já havia sido presidente de Cuba, volta ao poder num golpe militar, depois de ser derrotado nas urnas. E estourou revolução na Bolívia, organizada pela classe trabalhadora armada, alcançando conquistas como o direito de voto para todos os cidadãos e reforma agrária. Na ciência, o Dr. Jonas Salk desenvolveu a vacina contra a poliomielite do vírus inativado, mas que só foi anunciada ao mundo em 1955. E a cientista Rosalind Franklin, usando a técnica para criar imagens de elementos microscópicos através de raios-x, conseguiu fotografar uma molécula de DNA. E foi por meio dessa foto, depois conhecida como fotografia 51, que foi possível atestar a estrutura de dupla hélice do DNA, até então não comprovada. No esporte, em julho de 1952, Ademar Ferreira da Silva ganhou a sua primeira medalha de ouro no salto triplo dos Jogos Olímpicos de Verão em Helsinki, na Finlândia. Foi ano também da estreia do futebol brasileiro nos Jogos Olímpicos. A seleção contava com o atacante Vavá e o zagueiro Zósimo. Na Fórmula 1, 1952 foi o primeiro ano da exigência do uso de capacetes para os pilotos. A temporada rendeu o primeiro título da Ferrari com Alberto Ascari e contou com a primeira equipe brasileira na escuderia Bandeirantes do piloto Chico Landi, que corria de Maserati. Falando nisso, 1952 foi o ano de nascimento do piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet, do presidente da Rússia Vladimir Putin, dos jornalistas William Vac e Ricardo Boixá, dos músicos Luiz Melodia, Pepeu Gomes, Evandro Mesquita e Rich, da cantora Laura Branigan, das atrizes Ângela Vieira e Sandra Brea, e dos atores Paulo Betti, Cadu Moliterno, Mário Gomes e Christopher Reeve, o eterno Superman do cinema. E morria naquele ano a pioneira da educação infantil, a médica e pedagoga italiana Maria Montessori. E quais eram as músicas de maior sucesso de 1952? Será que você conhece alguma? Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Ninguém me ama, ninguém me quer. Quem a bella mezcla de diosa e pantera. Alguém como tu, assim como tu. A luz, tira o verde desses olhos de rimadeiro. Serra da boa esperança, esperança que encerra. Sassaricando, a viúva, o brotinho e a madame. Minha mãezinha querida, mãezinha do coração. Hoje quem me difama viveu na lama também. Maria Candelária é alta funcionária, saltou de paraquedas, caiu na letra O. Começa ao meio-dia, coitada da Maria. Meu coração, não sei porquê, bate feliz. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Nunca, nem que o mundo caia sobre mim. Saudade, palavra triste quando se perde um grande amor. Eu sonhei que tu estavas tão linda. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda,
ensino a fazer venda, eu te ensino a namorar. Você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água, não. Cachaça nasce do alambique e água vem do ribeirão. E aí, gostou? Se sim, deixa aquele joinha e aproveite para conferir também outros vídeos sobre essa década no especial O Ano em que Você Nasceu. E até a próxima com uma história a mais.